Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Então eu já vou pedindo para abrirem aí, porque vai ser um pouquinho difícil de achar. É um livrinho pequeno, livro do profeta Ageu. E enquanto os irmãos abrem, o profeta Ageu fica ali depois de Gênesis e antes de Apocalipse, tá? Enquanto os irmãos abrem, eu vou agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer por estar aqui, agradecer ao pastor, a pastora Jaciara também, que fez o convite, agradecer a minha mãe e aos irmãos que estão presentes, é claro, né? E dizer que sou muito grato a Deus, estou aqui com a minha família, tanto com a minha mãe, quanto a minha família para trás, quanto a minha família para frente, que é minha mãe, minha esposa, meus filhos. E minha esposa, ela não anda, ela desfila, essa é a verdade, tá bem? Amém? Quem encontrou Ageu? Livro do profeta Ageu. Nesta manhã nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia. Acredita nisso? São apenas 2 capítulos. E vamos esperar que o Senhor fale conosco nessa manhã. Quem abriu diz amém. Vamos ler então, Ageu. No primeiro dia, capítulo 1, versículo 1, viu? É o livro inteiro, eu disse. Vamos lá. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. E assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele eu seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor enviara. E o povo temeu a Deus. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Capítulo 2. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, e ao sumo sacerdote Josué. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e todo o continente. Farei tremer as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor. E neste lugar estabelecerei a minha paz. E então, no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta. Assim diz o Senhor, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém leva uma carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocam pão, ou em algo cozido, ou em um vinho, ou em azeite, essa comida ficará consagrada? E os sacerdotes disseram, não. Em seguida perguntou Ageu, se alguém fica impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, ficará impura. E Ageu transmitiu esta resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com essa nação.
Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, haviam apenas 10. E quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados e reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Podemos parar aqui, amém? Vamos orar então. Eterno Deus e Pai, Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa manhã, obrigado por termos lido, Pai, o livro do profeta Ageu, Senhor, a maior parte dele. Que essa palavra fale conosco, Pai. Que o som que saia seja o da minha voz, mas o que chegue aos ouvidos, Pai, seja a voz do Teu Espírito, Senhor. E que as pessoas, as famílias, Pai, do mais velho ao mais novo, sejam edificadas aqui nessa manhã, Pai, para aprenderem e viverem cada dia mais na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Estão liberados para sentar. Essa aguinha aqui é para mim? Como é que é? Opa. A boca já secou. Tá na luta aqui. Amém, amém. Vamos. Obrigado, pastor. Meus irmãos, nós lemos um trecho aí que pode se dizer que é grande, né? Mas não é tão grande assim. Parem e pensem. O profeta Ageu, muitos irmãos aqui podem ter nascido e criado, podem terem nascido e sido criados na igreja e nunca nem sequer tenham lido o livro de Ageu. Tão pequenininho, né? A gente gastou quanto tempo para ler aqui? 3 minutos? 4, eu acho? Foi rapidinho, né? Nem isso. Então, assim, a gente acaba perdendo muitas riquezas que estão na palavra de Deus, porque a gente pula muita coisa. A gente quer ver ali os evangelhos, não, vamos ver os milagres de Jesus, vamos ver ali o povo saindo do Egito e tal, e acaba se esquecendo de muito que acontece. Então, por causa disso, eu preciso trazer um contexto para vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui. Mateus, quem é Ageu? Quem é o sumo sacerdote Josué? Quem é Zorobabel? De onde é que veio esse nome? Que nome estranho. Quem é esse pessoal? A questão é o seguinte, o povo tinha acabado de sair do exílio da Babilônia. O que é o exílio da Babilônia? O povo desobedeceu, o povo de Israel desobedeceu muito e muito, muito. Então Deus disse o seguinte, olha, eu vou tirar vocês da terra para deixar a terra descansar. Vocês vão sair da terra para deixar a terra descansar por 70 anos. E Deus fez os caldeus, né, a nação da Babilônia, invadir Jerusalém, invadir Judá, e eles levaram cativos os judeus. Levaram até a Babilônia. E lá foi um tempo de muito sofrimento. Se vocês lerem Jeremias, se vocês lerem Lamentações, vocês vão ver que lá foi um período de grande sofrimento. E o que acontece? Depois que eles voltaram, depois que a Pérsia, ela dominou a Babilônia e acabou ali com o reinado da Babilônia, o imperador persa, ele liberou o povo para voltar para suas terras, né? Deus até diz isso, Ciro é o meu servo, Ciro, o imperador da Pérsia, e ele nem conhecia a Deus, né? Nem acreditava em Deus, mas Deus chama ele de meu servo. Por quê? Porque ele obedece a Deus, ele faz o povo voltar, né, para casa. Então o povo de Judá volta para casa, e ali naquela empolgação, naquele texto que nós lemos hoje, Neemias, nós temos Neemias, que era o governador, o responsável, e também tinha Esdras, que eles vieram trazendo, eles vieram para fortalecer o povo, para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade de Jerusalém e fazer ela voltar para a sua antiga glória, né? Mas o que acontece? Muita gente que veio da Babilônia tinha nascido lá, era povo de lá, era geração de lá. Então, as pessoas não tinham aquela mesma empolgação, né, para voltar à glória da antiga Jerusalém. Eles nunca tinham visto muro de Jerusalém, nunca tinham visto templo de Jerusalém. Assim, eles só ouviam falar. As pessoas diziam, não, os mais velhos, né? Nós vimos o antigo templo, era glorioso, o templo de Salomão, tinha tudo, tinha ouro, tinha prata e era abundante e a glória do Senhor fazia lugar lá. Mas esses novos, eles não tinham essa empolgação assim toda assim, sabe? Então eles não priorizaram, né? Esse foi o problema deles, porque eles chegaram e foram reconstruindo suas casas, foram reconstruindo as cidades da região ali da Judéia, e eles colocaram as primeiras pedras ali do templo de Deus e depois fizeram o quê?
desistiram, deixaram para trás. Colocaram as primeiras pedras do templo e falaram, não, o templo deixa para lá, é muita prata, muito ouro, a gente não tem esses recursos aqui, não vai dar certo, né? E eles abandonaram a construção do templo e começaram a viver as suas vidas, né? E sabe quanto tempo o templo ficou parado sem ninguém colocar nenhuma pedra em cima? O templo ficou parado por 16 anos, sem ninguém construí-lo. Então, as pessoas realmente procrastinaram, né? Adiaram o máximo que puderam a obra do Senhor, a construção da casa do Senhor. E é nesse contexto, nessa situação, porque haviam desafios, haviam os obstáculos e o povo estava desanimado, o povo não tinha aquele ânimo, é nesse contexto que Deus, ele se cansa e ele fala, não, vou enviar um profeta, vou enviar o profeta Ageu. E ele vai trazer uma mensagem dura, mas, no entanto, uma mensagem encorajadora. E aí Deus envia o profeta Ageu e é nesse contexto que o profeta chega. Então, o que eu quero falar com vocês nessa manhã, meus irmãos, é sobre priorizar ao Senhor. Repitam comigo, priorizar ao Senhor. Amém. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que Deus, ele faz o povo refletir sobre a vida que eles têm levado. Primeiro passo para a gente priorizar ao Senhor é refletir sobre a vida que nós temos levado. Preste atenção. Deus diz assim, considerem os vossos caminhos. Aqui na NVI ele diz assim, olha, vejam onde os seus caminhos os levaram. Ele diz isso ao povo. Por quê? O povo estava vivendo uma vida secular. Essa é a verdade. O povo tinha se esquecido de Deus. Já há 16 anos o templo estava parado. Ah, Mateus, mas tinha lá o sumo sacerdote, eles faziam as ofertas, continuavam fazendo os sacrifícios de holocausto e tal. Mas não existia aquela prioridade, não existia aquele negócio assim, não. Hoje nós vamos nos reunir para ir ao templo louvar ao Senhor. Não existia mais isso, porque não existia templo. Não tinha mais. Então eles se esqueceram completamente, eles estavam vivendo a vida deles. Eles estavam vivendo a vida deles, construindo suas casas, conseguindo seus empregos, abrindo seus empreendimentos, né? Plantando nas suas vinhas, plantando nas suas videiras. Eles estavam preocupados com a própria vida e se esqueceram do Senhor, que havia acabado de livrar eles de um exílio. Eles haviam se esquecido. Então Deus vem com uma palavra dura. Ele diz o seguinte, olha, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado. Parece até a vida do brasileiro, né? Recebe o salário para entrar num saco furado. Vai tudo para IPTU, IPVA, é assim que funciona. Mas o que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não estão me priorizando e vocês se esqueceram da aliança que eu fiz com vocês. Quando eu tirei vocês do Egito, quando eu tirei vocês, levantei Moisés e tirei vocês do Egito. Qual foi a aliança que Deus fez com o povo? O que Moisés diz em Deuteronômio? Ele diz o seguinte, enquanto vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Enquanto vocês obedecerem, vocês receberão abundância, felicidade, alegria. Mas enquanto vocês desobedecerem, Deus vai lançar o quê? Maldições. Deus vai secar o trigo, Deus vai secar o campo, Deus vai fazer o céu parar de chover, Deus vai fazer o orvalho parar de nascer. Então, Deus lembrou eles da aliança e disse o seguinte, olha, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Por quê? Porque eles não queriam interromper suas vidas para fazer a vontade de Deus. Eles tinham se esquecido do Senhor. Então Deus começou, porque Deus é fiel, nós sabemos disso, tanto para o bem quanto para o mal, a gente sabe. Então ele começou a enviar as suas maldições, ele começou a secar a terra, ele começou a fazer o campo não dar mais o trigo, ele começou a fazer o salário não render mais igual deveria render. É o que ele diz. E é assim, ele diz, olha, vocês se vestem, mas não se aquecem. Como é que uma pessoa pode se vestir e, no entanto, não se aquecer? Como isso é possível, né? Se está frio, a gente se veste, nós vamos nos aquecer, é assim que funciona, é a lei aí, natural das coisas. Mas o que é que Deus estava fazendo? Deus estava tirando deles o prazer da vida. Estava tirando deles o prazer de viver. Preste muita atenção. E agora é o que vem para nós. O que vem para nós nessa manhã, dessa primeira parte, dessa mensagem. Você deve se perguntar. Você tem que perguntar a si mesmo. Olhar ao seu redor, olhar dentro da sua casa, olhar na sua família, olhar para o que você tem feito, considerar os seus caminhos, como Deus diz aqui, e perguntar, eu tenho sido feliz?
O meu trabalho tem sido prazeroso? As coisas que eu ponho a mão para fazer têm dado fruto? Você deve se perguntar isso. E aí você vai chegar à conclusão. Não. Por quê? Tomara que não chegue a essa conclusão. Mas se você chegar a essa conclusão, você vai dizer a si mesmo. Porque eu não tenho priorizado ao meu Senhor. Olha, Deus diz o seguinte, o povo afirmava, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eles estavam preocupados em reconstruir suas casas, e ele diz, olha, vocês vivem em casas de fino acabamento. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês todos sejam sem teto e construam o meu templo. Não, Deus não estava dizendo isso. Deus estava dizendo, construam suas casas, vivam tranquilos nas suas casas, mas não precisa desse luxo. Vocês estão preocupados aí com móveis planejados, com porcelanato de último tipo na sua casa, enquanto a minha não tem nenhuma pedra em cima. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Então Deus não queria que eles morassem na rua para construir o templo dele. Ele queria que eles se preocupassem com uma vida espiritual melhor, com uma vida espiritual maior. E é exatamente a mensagem que eu venho trazer aqui hoje, que nós temos que trazer para o nosso coração. Estamos vivendo uma vida secular? Nós estamos preocupados gastando tempo aí assistindo seriado, gastando tempo aí mexendo em rede social, perdendo tempo, sabe? Eu conheço pessoas que enviam vídeos, né, do TikTok, do Instagram, em grupo de WhatsApp o dia inteiro, e eu fico pensando, o que é que essa pessoa faz? Porque ela fica o dia inteiro enviando esses links desses vídeos, todo dia. Eu fico pensando, o que ela faz da vida? Será que ela está produzindo alguma coisa? Ela passa o dia inteiro dentro das redes sociais, não faz mais nada. Então nós estamos vivendo uma vida secular, nós estamos trabalhando, preocupando com o nosso salário, somente para nós mesmos. Nós estamos pensando somente na nossa carreira, somente no nosso futuro, somente nos nossos próprios planos e se esquecendo de priorizar o Senhor. E aí Deus está dizendo, olha, lembrem-se da aliança. Ah, Mateus, mas essa aliança aí não encaixa para mim. Essa aliança aí era com o povo de Israel, a aliança de Moisés. Depois que Jesus veio, morreu, agora nós vivemos na nova aliança. Meus irmãos, nós vivemos na nova aliança, mas nós servimos ao mesmo Deus. Nós servimos ao mesmo Deus. E a palavra é clara. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E toda a Escritura é digna para o ensino, é apta para ensinar e discernir o coração do homem. Então, esta mensagem não era só para o povo que Ageu queria transmitir, mas ela chegou até o nosso dia de hoje, porque Deus a protegeu, Deus a preservou para que estivesse escrita na sua Bíblia e que edificasse a sua vida. Nós não estamos priorizando o Senhor e Deus tem tirado de nós o fruto das nossas vidas, o fruto das mãos do nosso trabalho, o prazer de viver. Nós temos andado tristes, temos andado infelizes, temos andado ansiosos. O dinheiro já não rende como deveria render, a vida já não é mais tão agradável quanto deveria ser, estamos cansados, porque não estamos priorizando o nosso Senhor. Nós estamos dizendo, ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo, que é a mesma coisa, isso era o que eles diziam, mas a mesma coisa nós dizemos, ainda não chegou a hora de dar atenção ao Senhor. Não, vou continuar vivendo a minha vida, vou continuar vivendo tranquilo. Ah, Mateus, mas eu venho aqui no culto, no domingo, no meio da semana, sabe? Meus irmãos, não se trata apenas disso. Nós vamos falar do que se trata muito em breve. Então essa é a primeira coisa, refletir sobre os nossos caminhos, refletir sobre o que nós temos vivido diante do Senhor. Temos priorizado ao Senhor? Basta olharmos para trás. Temos vivido nossas vidas infelizes, temos vivido nossas vidas infrutíferas, é porque o Senhor não tem nos abençoado, porque nós não o estamos priorizando. Amém? Segunda coisa. Depois de refletir sobre o que você tem feito, depois de refletir sobre os seus caminhos, o que nós temos que fazer? Nós temos que aceitar a repreensão do Senhor. Preste atenção, porque eu estou aqui nesse momento trazendo essa palavra de repreensão, mas ela vem da parte do Senhor. E o que aconteceu? Olha só no verso 12. E então Zorobabel e o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, e por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor enviara. E o povo temeu ao Senhor. E então Ageu trouxe essa mensagem para o povo. Eu estou com vocês, assim declara o Senhor. Assim o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel e também de Josué e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor no 24º dia do 6º mês
O que aconteceu? Os líderes. Quem eram os líderes da comunidade de Judá nessa época? Era Zorobabel. Zorobabel era descendente de Davi. Ele era da linhagem de Davi. Ele era o rei. Por isso que foi dada a ele a autoridade para governar essa comunidade. E Josué era da linhagem de Arão. Ele era o sumo sacerdote. E o que acontece? Os dois líderes, eles ouviram a mensagem de Ageu. Eles eram homens de Deus, mas eles estavam negligenciando. Sabe? Até os homens e as mulheres de Deus, às vezes, acabam por negligenciar aquilo que é de Deus. E eles estavam negligenciando aquilo. Mas aí Deus enviou um profeta. É para isso que servem os profetas, né? Para dar uma chacoalhada. Deus enviou um profeta. E eles aceitaram a repreensão do Senhor. Eles aceitaram a mensagem de Deus. E aqui diz o texto: e eles temeram ao Senhor. E todo o povo temeu ao Senhor. Foi assim que aconteceu. Tá, Mateus, e aí o povo temeu ao Senhor, eles receberam essa mensagem e tal. E o que aconteceu depois? Deus os capacitou. Olha só que interessante, Deus os capacitou. A gente acha que a gente tem a obrigação de fazer tudo com a nossa força, né? Mas não é assim que funciona. Deus os encorajou e lhes deu força. Nós lemos em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa... Exatamente. A alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus os encorajou, os capacitou e deu força. E o que eles fizeram? O que o texto diz? Que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos. Foi isso que eles fizeram. Eles foram encorajados, foram capacitados, então todo o povo se levantou e falou: não, agora vamos parar de adiar esse serviço, chegou a hora, vamos trabalhar na casa do Senhor. Chegou a hora de priorizar o Senhor. Então Deus os encorajou e Deus levantou eles, porque eles temeram ao Senhor. E Deus lembrou eles da aliança. Lembrou eles da aliança mais uma vez. Olha só o que ele diz no versículo aqui, ó. No versículo 5. Essa é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Deus está dizendo, o meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Essa é a aliança que eu fiz com vocês no Egito. Se vocês me obedecerem, se vocês me temerem, então o meu espírito habitará no meio de vocês. E vai os encorajar. Não precisa ter medo. E aí o povo ficou animado. E o povo começou a trabalhar na casa de Deus. E foi assim que aconteceu. E Deus não só isso, mas Ele também fez algumas promessas muito gloriosas. Olha só o que Ele diz no versículo 6. Assim diz o Senhor, dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações. Do que é que Deus está falando? Deus está falando do nosso Messias, do Salvador. Ele ainda não tinha vindo, Jesus ainda não tinha aparecido aqui. Então ele estava só dando uma imagem, dando uma profecia, um sinal. E ele diz, as quais trarão para cá os tesouros e encherei esse templo de glória. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. O que é que Deus quer dizer com isso? Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Está falando, vocês estão preocupados em construir a minha casa porque não tem prata suficiente, porque não tem ouro suficiente. Eu posso fazer brotar a prata da terra se eu quiser. A prata é minha, o ouro é meu. Então, por que você se preocupa com a falta de recursos? Isso não existe. Diante do Senhor, a falta de recursos não existe. Ele é o dono da prata e do ouro. E ele diz, a glória deste templo será maior que a do antigo. Em algumas traduções, é uma frase famosa. Ele diz, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. É isso que ele está dizendo, olha, construam esse templo, porque eu encherei este templo da minha glória. E nesse mesmo templo que eles construíram, sabe quem pisou dentro desse templo, ensinou e curou aqui dentro deste templo que foi reconstruído? O nosso Senhor Jesus. Então a glória da segunda casa realmente foi maior que a da primeira. É assim que funciona. Então Deus dá essas mensagens de esperança, de encorajamento, mas Ele não dá apenas a repreensão. Deus não tem prazer em simplesmente nos derrubar, em simplesmente nos humilhar ou coisa do tipo. Ele quer nos tornar humildes. Ele quer nos repreender para nos capacitar. Ele quer nos ensinar para que nós possamos trabalhar. Amém? Então Deus não faz nada em vão, meus irmãos. Se você está passando ali por uma prova ou coisa do tipo, Deus está querendo te repreender. Deus está querendo te dizer alguma coisa. Uma vez participava de um curso e
E um dos colegas disse assim, olha, eu conheço um cara, um rapaz, que ele está sempre na prova. Ele nunca sai da prova. Toda hora é prova, toda hora é isso, as coisas sempre faltam, as coisas sempre isso, aquilo. E eu falei, olha, mas as coisas sempre faltam em casa, mas como é que é? Ele gosta de trabalhar, ele é um cara, não, ele é trabalhador, ele é isso, ele é aquilo e tal, tal. Aí eu falei assim, mas meu amigo, se uma pessoa está sempre na prova, eu vou dizer uma coisa, você faz uma prova para provar, você passa por uma prova, vamos falar de escola, de colégio, para fazer o quê? Para provar que você aprendeu aquele conteúdo, não é verdade? Se você está passando sempre a mesma prova, qual é a conclusão que nós temos que chegar? Que você ainda não aprendeu. Então a gente fica nisso, eu não saio da prova nunca, não sai da prova nunca. Meu irmão, abre o olho e aceite a repreensão do Senhor. Ele quer tirar você da prova. Você acha que ele tem prazer em deixar você na prova o tempo inteiro? Você acha que ele tem prazer de secar o campo, de fazer as mãos dos homens de não trabalharem melhor, não trabalharem mais? Você acha que ele tem prazer de fazer o seu salário não render? Deus não tem prazer nisso, não. Mas ele só quer te dar as bênçãos, só quer abençoar se você se dedicar a entender, a obedecer, a ouvir a sua voz. Então não tem essa de o irmão nunca sai da prova. Uma hora ele vai sair, quando ele aprender. E depois vai vir uma outra prova, é claro, para ele aprender mais uma outra coisa, e assim até o dia que Jesus voltar. É assim a nossa vida. Então, meus irmãos, primeira coisa, refletir nos nossos caminhos. E segundo, aceitar a correção do Senhor. Nós temos que olhar para trás e ver, a minha vida não está nos eixos. Eu preciso me consertar diante de Deus. Eu preciso me dedicar a colocar pedras na casa do Senhor. Amém? E aí vem a terceira coisa, que é maravilhosa. Primeiro você refletiu, depois você foi repreendido, e terceiro, você vai ver a sua história se transformar. Amém? Você vai testemunhar a mão de Deus na sua vida. Preste muita atenção. Olha só, no versículo 17 do capítulo 2. Olha o que Deus diz no versículo 17 do capítulo 2. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Ou seja, Deus causou toda aquela destruição, mas o povo ainda não tinha se voltado para ele. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, Deus está dando data e horário. Ele está dizendo, presta atenção, olha só, atentem para o dia em que os fundamentos do templo foram lançados e reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Preste atenção então. Meus irmãos, Deus fez uma aliança com o povo. Deus fez uma aliança através de Moisés. E existe uma coisa que é verdade, e a gente se esquece. Deus é fiel. Essa é a verdade. O nosso Deus é fiel. Preste atenção. Deus disse aqui, olha, eu destruí o trabalho das mãos de vocês. Ah, Mateus, Deus destruiu o trabalho das mãos? Deus fez a terra secar, Deus fez isso e aquilo? Não, quem faz essas coisas é o diabo. Não. Deus destruiu o trabalho das pessoas. Deus destruiu o campo. Ele fez o granizo vir e destruir as plantações. Ele fez vir a ferrugem, o mofo. Não foi o diabo. Então a gente tem essa noção de que não, o diabo está me perseguindo, o diabo está isso, o diabo está aquilo. A minha vida está ruim por causa do diabo. Não, Deus está tirando o prazer. Como eu disse aqui antes, está escrito na palavra dele. Por toda a palavra dele isso está escrito. Que ele mesmo tira para ensinar. Ele mesmo tira porque ele é fiel, tanto para dar quanto para tomar. É isso que acontece. Ele é fiel. E nós temos que guardar isso no nosso coração. Então Deus, por ser fiel, ele havia sido fiel à aliança que fez. O povo estava desobedecendo e ele estava o quê? Tirando. Ele estava tomando. Só que Deus, além de fiel, ele é muito paciente e muito longânimo. Olha quanto tempo ele esperou para vir cobrar o povo. 16 anos. E o templo não estava construído. 16 longos anos e o templo ainda não tinha colocado um fundamento sequer. E Deus esperou todo esse tempo para vocês verem como Deus é paciente e longânimo e tem misericórdia de cada um de nós. E aí ele começou a cumprir
a sua fidelidade à aliança, começou a destruir a terra, a destruir os campos, os trabalhos, e aí o povo se chateou, então Deus apareceu, através de Ageu, e aí Deus, para vocês verem, Deus, por ser longânimo, ele é demorado em nos castigar, mas por ser amoroso, ele tem muita pressa em nos abençoar, meus irmãos. Preste muita atenção. Deus é muito demorado em nos castigar e tem muita pressa em nos abençoar. Porque olha só o que Deus fez no versículo que nós lemos. Prestem atenção no dia em que os fundamentos do templo foram lançados, pois de hoje em diante abençoarei vocês. Deus, no dia em que eles lançaram as primeiras pedras, no mesmo dia, Deus não se vingou deles, falou assim, não, já que vocês esperaram 16 anos, eu vou então, depois que vocês construírem o templo, vou esperar mais 16 anos para voltar a abençoar vocês. Não, Deus falou, no dia em que vocês colocarem a pedra, o fundamento, este dia vocês começarão a ser abençoados outra vez. Então Deus tem pressa em nos abençoar, meu irmão, mas nós não temos priorizado Ele. Nós não temos priorizado o Senhor. Nós não temos dado a Ele o devido lugar que Ele merece. Em nós, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, no colégio, na faculdade, onde quer que seja, nós não temos dado a devida prioridade. E o Senhor está falando, nos trazendo a mensagem através do profeta Ageu. Eu estou tirando de vocês a alegria de viver. Vocês se vestem e não se aquecem. Como isso é possível? Deus tira o prazer da vestimenta. Vocês comem, mas não se fartam. Como isso é possível? Deus tira o prazer da comida. Ah, Mateus, minha geladeira está cheia. Eu não estou priorizando o Senhor, mas minha geladeira está cheia aí, ó. Mas você come triste. É isso que acontece. Você come chateado. Você queria estar comendo uma comida diferente. É assim que funciona. Mas Deus disse, olha, comereis, se vocês me obedecerem nessa terra, comereis o quê? O melhor dessa terra. Mas preste muita atenção. Preste muita atenção no que eu vou dizer. As pessoas usam esse versículo, comerás o melhor dessa terra, né? Ah, minha vida vai ser boa demais. Minha vida vai ser uma bênção. As pessoas usam esse versículo. Sabe o que era o melhor dessa terra para o judeu? Sabe a que Deus estava se referindo? Vou dar um exemplo. Pepino. É isso. Pepino, né? Lentilha. Trigo. Mas a gente acha que esse versículo está falando de quê? De picanha, né? A gente acha que esse versículo está falando de alcatra, né? De uma fraldinha bem assada. Não. Deus está apenas dizendo, olha, vocês vão ter vidas abundantes diante de mim. Deus não está prometendo a ninguém o luxo. Deus não está prometendo a ninguém o excesso. Deus não quer dar para que você jogue fora. Deus quer dar para que você se farte e fique feliz naquilo e tenha prazer naquilo. Então esse é um ponto importante. O melhor dessa terra que Deus está se referindo é o simples, é o básico. Ele não está falando do luxo, ele não está falando do bom e do melhor de andar de iate e caminhonete todo dia. Não é isso que ele está falando. Preste atenção. Ele está dizendo, vocês serão felizes, vocês se fartarão, vocês terão com o que dividir, vocês poderão chamar seus parentes e terá comida de sobra, bebida de sobra, e vocês serão felizes. É isso que Deus está dizendo. Mas se nós não priorizarmos o Senhor, isso não vai acontecer. Aí a primeira objeção que vem à mente, né? É a do Salmo 73. Quando o salmista diz o seguinte, eu vejo o ímpio prosperar, eu vejo o ímpio alcançar boas coisas, eu vejo o ímpio ter as coisas. Por que você vem aqui falar para mim que se eu obedecer, eu vou ter uma vida tranquila, uma vida boa? Na presença de Deus, não significa que não haverão problemas, aflições, mas eu vou ter uma vida ali de paz, de alegria. Mas eu vejo o ímpio lá fora e ele vive prosperando. Me explica isso aí, esse livro aqui é uma mentira, ué. Que história é essa? Mas qual é a conclusão que Asaf chega? Asaf, o autor do Salmo 73. No fim do Salmo ele diz o seguinte, olha, os ímpios realmente eles prosperam. A aliança que está aqui não se adequa a eles. Se adequa a quem? Ao povo de Deus. Então eles podem fazer a maldade que for, eles podem roubar, podem matar, e eles vão chegar lá e vão prosperar. Eles vão destruir o pobre, o necessitado, e vão prosperar. Mas o fim deles é a destruição. Essa é a conclusão que o salmista chega. O fim deles é a destruição.
eles não herdarão a terra, mas os pobres e humildes irão herdá-la. Essa é a verdade. Então, irmãos, coloquem a mão na consciência, 1 minuto, e pensem, eu estou priorizando a Deus? Eu estou dando a Deus o devido louvor, dando a Deus a devida atenção, dando a Deus a devida devoção, ou não? Preste muita atenção, aceite a repreensão. Se você chegar à conclusão que não, eu não estou priorizando a Deus, então aceite a repreensão do Senhor e abra mão, faça sacrifícios para você começar a priorizar a Deus. E o que eu quero dizer com fazer sacrifícios? Abra mão do seu tempo, você se ocupa com coisas seculares, você se ocupa com coisas com as quais Deus não se agrada, com as quais Deus não dá importância. E se esquece do Senhor. E é por isso que acabou o seu prazer de viver. Às vezes é por isso que você está vivendo em uma depressão. Às vezes é por isso que você está vivendo ansioso. Por isso que a sua vida está cansada. Tudo é cansativo, tudo que você faz te cansa. Dentro da sua casa, fora da sua casa. Até os afazeres simples, como lavar uma louça, você está cansado e não aguenta mais. Por quê? Porque Deus tirou o prazer de viver. Se você prioriza o Senhor e em seu coração habita a vontade de Deus, se você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, então um simples ato de lavar a louça vai te trazer uma alegria que você não vai entender. Um simples gesto de você passar um pano na sua casa, você vai olhar para o chão e falar assim, eu tenho um chão para limpar. E Deus vai te dar prazer na sua vida. E os dias deixarão de ser exaustivos. Os dias deixarão de ser cansativos. O seu salário vai parar de ser gasto com aquilo que não precisa. O seu salário vai deixar de vir num saco furado. Vai deixar de chegar, assim que chega já some. Já chega no banco, o banco já pega o débito automático assim, já vai embora. Não, vai parar com isso. Isso vai acabar quando você começar a priorizar o Senhor. Mas Mateus, estamos encerrando. Mas Mateus, o que é que significa priorizar ao Senhor então? Porque aqui no texto é muito claro, né? Priorizar seria construir o templo. Não é? Está muito claro, bem sólido ali o que é que precisa fazer. O que é priorizar ao Senhor, então, irmãos, nos dias de hoje? É obedecer aos seus mandamentos. O que é que o apóstolo João diz? Ele diz o seguinte, o amor, nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Então, aquele que obedece aos mandamentos de Deus, ele está priorizando, ele ama o Senhor, acima de tudo. E aquele que prioriza ao Senhor recebe dele muitas bênçãos. Então, obedecer aos mandamentos se trata de quê? Se trata de dar o dízimo? Se trata de dar uma oferta? É disso que se trata, Mateus? Não se trata só disso, meus irmãos. O dízimo, a oferta, é só uma parte de muita coisa que nós precisamos fazer. Mas dar prioridade a Deus e obedecer aos seus mandamentos é você talvez parar de roubar do caixa, aquele que você trabalha, quem sabe. É talvez você perdoar aquela pessoa que está esperando o seu perdão há tanto tempo. Obedecer a Deus é ser útil na sua congregação. É você vir aqui, não é só o dízimo e a oferta, mas quando o pastor disser assim, preciso de alguns irmãos para fazerem tal tarefa, você se levante. Obedecer a Deus, meus irmãos, é não perder a paciência com facilidade, como muitos de nós fazemos hoje. Como muitos de nós fazemos hoje, alguém nos fecha no trânsito e a primeira palavra que sai da nossa boca já é um palavrão, já é uma palavra torpe. Onde está o amor? Onde está a paciência nisso? Deus se agrada disso? Obedecer aos mandamentos do Senhor e priorizar ao Senhor é como eu disse lá no início, é você largar de mão o dia inteiro que talvez você esteja gastando aí com redes sociais, assistindo coisas que não convém, essa vida secular, vivendo uma vida secular ao Senhor. Você não tem orado, você não tem lido a palavra, você não tem jejuado, você não tem priorizado ao Senhor. E isso tem feito a sua vida ser cansativa, tem feito você ter vivido dias de fadiga e tristeza. E você ainda não se deu conta dessa verdade, mas ela está aqui no livro de Ageu, falando a você nessa manhã. E a mim também, claro. Então Deus
Ele tem pressa em te abençoar. Ele tem pressa em nos abençoar. A partir do dia em que nós tomarmos a decisão, Senhor, hoje eu vou lançar os fundamentos do templo do Senhor em meu coração. Então Deus tem pressa. Não existe isso. Você vai passar por lutas, você vai passar por provas, você vai passar por bastante aflições. Deus, Ele permite que o câncer ou coisa do tipo chegue tanto ao justo quanto ao injusto. Então as promessas de Deus não é que você vai viver uma vida, ou você está achando que a vida sua vai ser agora Adão e Eva no jardim do Éden. Não é assim que funciona. Nós ainda somos humanos, ainda somos mortais, ainda estamos fadados a voltar ao pó do qual nós fomos feitos. Mas uma coisa Deus garante: minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Então quando nós começarmos a priorizar ao Senhor nosso salário, pode não comprar uma baita casa, mas Ele vai começar a nos fazer feliz. E quem sabe até Deus chega, dá um cochicho no ouvido do seu chefe e fala: vamos te dar um aumentinho, meu irmão? Né? Então o seu salário vai começar a produzir de verdade. As obras das suas mãos vão começar a produzir de verdade. Os seus planos, seus projetos vão começar a produzir de verdade. Porque é o que diz a palavra de Deus. Confia no Senhor e o mais, Ele fará. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Então nós estamos preocupados com a nossa vida secular, nós estamos preocupados com quanto dinheiro nós vamos fazer amanhã, com quanto dinheiro nós vamos fazer depois de amanhã, sendo que ao dia de amanhã, o dia de amanhã não nos pertence, pertence somente ao Senhor. E nós devemos priorizar a Deus, e Ele vai nos resguardar do dia de amanhã, do dia de depois de amanhã, o que vem depois e depois de amanhã, e até no fim dos dias. Quando Ele mesmo vier julgar o mundo, Ele vai nos poupar da destruição que está para vir. Amém? Amém. E eu citei agora, confia no Senhor e o mais Ele fará. E isso é o Salmo 37. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Salmo 37 e eu vou provar para vocês que tudo que eu falei aqui nessa manhã é verdade. Vamos abrir o Salmo 37? Abre aí, Salmo. Abre aí comigo. Salmo 37. E você vai ver que tudo que eu disse aqui nessa manhã é mais do que a verdade. Olha só. Olha só o que diz o Salmo. Salmos 37, veja. Preste atenção. Não se aborreça por causa dos homens maus e não sinta inveja dos perversos, pois como o capim eles secarão e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira. Olha só, obedeça aos mandamentos. Evite a ira, rejeite a fúria. Não se irrite, pois isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não existirão mais. Por mais que os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios tiram sua espada e preparam seu arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Preste atenção nessa palavra, meu irmão. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade.
eles obedecem ao Senhor. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Preste atenção. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Você já se viu assim, dando passos em falso? Colocando seus planos em prática e de repente nada dá certo. Nada do que você põe a mão para produzir dá certo. Mas Deus está dizendo aqui, quando você o agrada, Ele firma os seus passos. É isso que Ele está dizendo. E nós não temos priorizado ao Senhor. Olha quantas promessas Ele nos tem feito e nós não temos priorizado. E Ele continua, olha, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Sabe quando chega aquela pessoa que você não confia e fala, me empresta isso. Aí você, primeira coisa, difícil, né? Complicado. Me empresta tal coisa, meu irmão? Complicado. Mas o que ele diz aqui, olha, o justo empresta com generosidade e por causa disso seus filhos serão abençoados. O que Jesus nos ensinou? Ele disse assim, olha, todo aquele que pedir, empreste e não cobre juros. Jesus disse isso. E olha só, desvie-se do mal, verso 27, e faça o bem, e você terá sempre aonde morar. Olha só, isso é tão verdade que mesmo que venha uma enchente, mesmo que venha um furacão e derrube a sua casa, Deus vai arrumar uma casa para você habitar. Eu não estou dizendo a sua própria, pode ser que você habite na casa de um irmão ou de uma irmã por muito tempo, mas Deus vai arrumar um teto sobre a sua cabeça, porque você segue o bem e se desvia do mal. Pois o Senhor ama aquele que pratica a justiça e nunca abandonará os seus fiéis, para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Do que é que ele está falando, Mateus? Ele está falando do reino de Jesus, o nosso Senhor. Nós podemos passar por lutas, tribulações aqui, mas no fim, quando nós morrermos, ou quando a igreja for arrebatada, como nós cantamos aqui, o Senhor vai governar o mundo. E a quem ele vai dar a terra? Aos justos. Nós herdaremos a terra se nós priorizarmos o Senhor. Viveremos nela para todo o sempre. E não haverá mais ímpios para nos incomodar, para nos alfinetar, para querer atrapalhar a nossa vida. Isso não vai existir mais. E olha só, o ímpio, 30. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Preste atenção nisso. Veja mais uma vez, obedecer ao Senhor. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Na língua do justo não tem mentira. Na língua do justo não tem difamação. Na língua do justo não tem fofoca. A língua do justo profere a verdade e ele proclama a justiça. Como tem andado as nossas línguas, irmãos? Como tem andado nossas bocas? Não temos priorizado ao Senhor, temos fofocado, temos difamado as pessoas. A gente fala palavrão quando se reúne. Eu sou homem, eu sei muito bem do que eu estou falando. Quando se reúne homens, somente homens, o que tem de besteira, o que tem de palavrão, nós temos que refrear a nossa boca. Preste atenção. Ele traz no coração a lei de Deus e nunca pisará em falso. O que ele quer dizer com isso? Que ele não vai se perder no caminho. Ele não vai ficar, Senhor, qual que é? Para onde que eu tenho que ir agora? Qual que é a sua vontade? Não sei o quê. Ele não tem confusão na mente dele. O caminho do Senhor é claro para ele. O caminho do Senhor é iluminado para ele. Ele não vive na confusão. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu venho disso? Será que eu vendo aquilo? Será que eu mexo com o quê? Não, os caminhos são claros para ele. Deus o capacita. Deus ilumina os seus passos. Olha, o ímpio fica à espreita, querendo matá-lo, à espreita do justo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos e nem permitirá que o condenem quando for julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade, Ele o exaltará, e dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Olha o que ele está dizendo, espera no Senhor, a sua vida está difícil, eu sei. O salmista está dizendo, a sua vida tem dificuldades, a sua vida tem problemas, mas espera nele, quando os ímpios forem eliminados. Quando nosso Senhor Jesus retornar em sua glória nas nuvens, os ímpios serão eliminados e você receberá a terra por herança. Apenas tenha paciência, espera.
Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como uma frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não existia mais. Embora eu procurasse, não pôde mais ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Existe futuro para o homem de paz, mas os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca mais haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele, o quê? Se refugiam. Essas são as bênçãos e isso é priorizar o Senhor, o seu Deus. Na sua palavra não existe mentira, nas suas ações não existe injustiça, você é generoso, você é fiel, você é paciente, você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom pai, uma boa mãe, você é um bom filho ou uma boa filha, você serve ao Senhor, você ora, jejua, se santifica, você evita o mal e olha para longe. E por causa disso, Deus ilumina os seus passos e faz brotar a chuva para te abençoar. Ele abre as comportas dos céus na sua vida. Não para o luxo, não para o excesso, não para ter demais, mas sim para viver uma vida feliz e agradável diante dele aqui na terra, esperando com paciência o dia em que ele vai te resgatar. Amém? Vamos priorizar ao Senhor. Vamos colocar ele em primeiro lugar. Vamos lançar os fundamentos do templo dele em nossos corações, porque nós somos o templo do Senhor. Ele tem nos capacitado, ele tem nos encorajado, tem nos repreendido, e a vontade dele não é nos amaldiçoar, mas sim nos abençoar. Amém? Aleluia.